Bom, meus amigos, esse é o primeiro vídeo que eu gravo no Facebook, porque eu tenho recebido muita coisa de amigos meus que eu trabalho com tecnologia e muitos amigos meus me questionam a respeito da urna eletrônica, me dizendo que a urna é fraudável, que estão sendo roubados os votos, que eu tenho visto aí um monte de imagem de filmes e de questionando a urna, fazendo softwarezinho de adolescente que começou a mexer com um kitzinho de informática e sabe fazer, códigozinho básico para você digita 12, sai 13, você digita 25, sai 13. Isso é a coisa mais ingênua do mundo, mais fácil do mundo de fazer, tanto é que tem tanta gente fazendo, para provar que a urna é fraudável. Realmente a urna é fraudável, assim como o software de banco, da sua conta no banco, o seu cartão de crédito é fraudável, o seu computador é hackeável e tudo mais. A questão não é essa, se ela é fraudável ou não. Ela é fraudável sim, é um software e como todo software é possível você alterar o código-fonte. O que as pessoas não entendem é o seguinte: a primeira coisa que você tem que fazer para evitar de um computador seu pegar o vírus é você evitar que ele tenha contato com o mundo exterior. Então, como é que você faz isso? Você evita o contato dele com a internet e evita o contato dele com dispositivos de armazenamento externo. Isso foi feito, as duas coisas foram feitas na urna eletrônica. Aí você vai me perguntar, mas como é que eles inserem os dados na urna eletrônica? Os dados são inseridos, o que se chama de injetar ou inseminar o software dentro da urna eletrônica. Isso é feito lá no TSE. Uma equipe grande de técnicos do TSE que faz isso, não é uma pessoa só. E para existir um segredo entre duas pessoas, você tem que matar uma delas. Entendeu? Em 22 anos de urna eletrônica, nós estamos vendo delação premiada para tudo quanto é lado aí. Em 22 anos de urna eletrônica, teria que ter um dissidente no meio dessa turma aí que entregasse que a urna está sendo fraudada, para começo de conversa. Se o cara, eu estou lá, sou técnico do TSE, eu da minha cabeça eu resolvi inserir uma parte maliciosa dentro do código-fonte ali, eu fui lá inserir essa parte maliciosa e ela que vai roubar o software, como se isso fosse possível, ser feito dessa forma. Não é assim que funciona. Muito bem, mas se fosse isso possível, eu sozinho fui lá inserir o código-fonte fraudado dentro da urna eletrônica. Né? Dentro dos inúmeros testes pelas quais ela passa, esse software malicioso com certeza seria detectado. Mas enfim, vamos dizer que passou tudo certinho e tal. Aí como é que eu vou roubar esses votos? Eu vou roubar só para presidente, eu vou roubar para governador também, porque a coligação de governador às vezes é uma em Minas Gerais e é outra no Paraná, é outra no Nordeste. Então, às vezes eu roubo para um partido aqui, chega lá no Nordeste, o partido é meu aliado, é meu inimigo. Então, não faz sentido isso. A segunda coisa, eu vou roubar votos só do presidente da República. Eu vou pegar os votos só do presidente da República, vou roubar eles. Tá. Muito bem, é possível você digitar um código que em determinadas situações, ali em determinada hora, eu vou roubar só 2% dos votos e tal. Muito bem, isso tudo é possível, fácil de fazer, não tem mistério nenhum. Eu quero saber como é que insere isso dentro da urna. Eu quero saber como é que essa urna, o código-fonte, ele tem um negócio que chama checksum, que quem mexe com tecnologia sabe o que é isso, que é um número que é gerado de acordo com aquele código-fonte, é uma espécie de uma somatória de todos os caracteres que foram usados para criar aquele código-fonte. No final ele gera um número que se você mudar um ponto no código-fonte, esse número altera.
Então, esse checksum do software que foi auditado pelo Ministério Público, por todos os partidos políticos, por todos os interessados, 180 dias antes da eleição, o código-fonte é tão seguro que ele é colocado à disposição de hackers para tentar invadi-lo. Eles colocam ele na internet e disponibilizam para as pessoas tentar invadir o código-fonte. Na internet. Isso foi feito ano passado, se não me engano, no mês de novembro, eu não estou muito bem lembrado, mas se for pesquisar, vocês vão ver aí. Através desse checksum, eles saberiam que o código foi alterado, que foi inserido alguma coisa maliciosa ali. Mas então, muito bem. Dito isso tudo, eu não acredito que a urna seja inexpugnável, que ela seja a prova de qualquer falha. Eu acredito que ela seja fraudada. Eu quero saber o mecanismo pelo qual estão fraudando. Como é fraudável? Qual é o técnico que vem aqui me explicar? Ah, ele pode pegar um pendrive, gravar um código, igual eu vi uma pessoa falando que o código. Eu quero saber como é que ele inseriu esse código lá. Pois se a urna eletrônica, segundo tudo que eu li, tudo que eu pesquisei a respeito, ela é protegida por 3 chaves criptográficas e debaixo de 30 camadas de segurança. Isso é mais seguro do que software de banco. Além disso, ela ainda não tem contato com o mundo exterior. Aí, atrás dela tem uma porta USB, que é onde é colocado o dispositivo que vai injetar nela os nomes dos candidatos, os números deles e tal, através dessa porta. E, além disso, quando vai retirar os dados da urna para poder mandar para a central para contar os votos, ele é retirado por ali também, por essa porta USB. É o único contato que ela tem. Agora, quando insere um dispositivo ali, a própria urna, o software da urna, confere que dispositivo que está sendo colocado ali e se ele tem autorização ou não para estar ali. Se houver qualquer tentativa de manipulação do software da urna eletrônica, ela trava naquele momento e esse dado fica gravado, essa tentativa fica gravada no software dela. Ou seja, depois cria-se um log, depois eles vão investigar quem tentou fraudar, a que hora, que dia, tudo bonitinho ali, vai estar registrado ali, entendeu? Mas vamos dizer que isso tudo seja verdade, que a urna está sendo fraudada, que nós estamos sendo roubados e tal coisa. Aí, qual que é a alternativa que nós temos disso? A alternativa que nós temos disso é voltar para o voto de papel, que é o que todo mundo está querendo. As pessoas que eu vejo se manifestarem contra a urna eletrônica, elas confiam no computador que está no carro delas, elas confiam no computador que está no banco, elas confiam no smartphone que elas usam para poder postar os videozinhos na internet, elas usam, confiam na tecnologia lá no computador do hospital que vai manter elas vivas caso haja necessidade de uma internação em UTI. Quem vai monitorar todos os sinais vitais dela é um computador. Então, confia nisso tudo, mas na urna eletrônica não confia, porque aquilo ali é um bicho de 7 cabeças para eles, né? Então, vamos dizer assim, eu confio no voto de papel porque eu escrevo o meu voto ali e boto dentro de uma sacola de lona ali e aquilo ali, se precisar, vai contar. Ótimo, isso aí é muito bom quando é na escola, quando você vai escolher o chefe de classe, né, o líder da turma, é muito bom. Agora, você falar de 150 milhões de eleitores, 130 milhões de eleitores, 200 milhões de eleitores, 500 milhões de eleitores, isso aí fica inviável. Aí, como é que você vai contar esses votos? De papelzinho ali. Você vai contar esses votos de papelzinho com um computador, que provavelmente não vai ter a preocupação que tem de se criar uma urna eletrônica, porque todo mundo vai pensar assim, não, senhor, não é. O trem está escrito no papel ali, não tem como estar fraudado. O voto está lá escrito no papel. Não tem como ter fraude nisso. Não tem. A maior idiotice das pessoas é pensar que as eleições no Brasil não eram fraudadas antes da urna eletrônica. É o contrário, eram muito mais fraudadas.
Eu já vi, inclusive, eu não me lembro o nome da juíza, mas eu já vi, inclusive, uma juíza, uma ex-juíza eleitoral, uma juíza aposentada, dando o depoimento dela das inúmeras vezes que ela teve que arbitrar falcatrua em eleição. Existe desde o chamado voto de marmita. Se vocês forem pesquisar na internet, vocês vão ver o que é o voto de marmita. Antigamente, lá nos primórdios, na década de 50, de 40 e tal, a pessoa ia votar, sabe esse santinho que eles distribuem na rua aí hoje em dia, para você guardar o nome do candidato e ir lá na urna e digitar o nome dele lá? Aquele santinho ali que você recebia na rua era aquilo que você enfiava dentro da urna. Era o próprio santinho, você não escrevia com o seu nome, então você não escrevia nada não, você pegava aquele santinho daquele candidato que era o seu candidato, enfiava lá dentro da urna e pronto. Chegava no final, eles contavam o santinho de um, santinho do outro e pronto, estava eleito aquele ali. Só que o coronel, os Renan Calheiros da vida, e tal coisa, os Fernando Collor de Mello, essa turma toda aí, os pais, né? Inclusive o pai do Fernando Collor de Mello matou um outro senador dentro do Senado. Ele era senador e matou um outro senador, um colega dele lá dentro do Senado com um tiro. Então, vocês veem o nível que era antigamente. Então, coronéis, dia da eleição, ele fazia o que se chamava de marmita, pegava os votos, os santinhos dos candidatos do interesse dele, colocava dentro do bolso da camisa dos peões dele, dos funcionários dele ali, e mandava o cara ir lá votar. Era esse o voto que tinha antigamente, que não era fraudado. Entendeu? Então, eu acho uma discussão pouco produtiva, porque se o voto tiver que evoluir para algum lugar, ele começou como voto de papel. Elas têm que evoluir para algum lugar. Se elas forem evoluir, elas vão evoluir para voto de papel? Não. Elas vão evoluir para algum meio eletrônico, que é o que a sociedade moderna tem como confiável, né? Enfim, o sistema eleitoral brasileiro, contrariando o que a lenda diz, é invejado pelo mundo inteiro. Essa eleição brasileira de 2018 foi a eleição mais fiscalizada por organismos internacionais. Aprender como é que funciona o sistema para ver se implantam nos determinados países. E para os que não confiam, se a urna eletrônica fosse boa, era usada nos grandes países do mundo. Os Estados Unidos, por exemplo, usavam a urna eletrônica. Os Estados Unidos usam a urna eletrônica. Eles usam a urna eletrônica. São 51 estados, a maioria deles usa a votação eletrônica. O Canadá, a votação é eletrônica, 100% eletrônica. Um sistema, inclusive, muito parecido com o brasileiro. E outros países do mundo estão evoluindo para esse sistema. Acontece que não são todos os países do mundo que têm o voto obrigatório, como nós temos, em que há esse contingente de pessoas que vão num dia só, num período muito curto de tempo, votar tudo junto. Estados Unidos, por exemplo, tem estado lá que abre a eleição 6 meses antes da data fatal. O cara pode votar 6 meses antes do último dia para ele votar. Tem estado americano que é assim, cidade americana, condado americano que é desse jeito. Então, e tem muito país do mundo que adota esse sistema também. Abre as eleições para muita gente e você consegue votar um dia que for mais conveniente para você. Você vai tomar um café, tem uma cabine de votação, você entra lá e vota, deposita seu voto lá e pronto. É porque eles partem do pressuposto que o cidadão não vai roubar. Não precisa conferir se o cara votou 2 vezes e tal coisa, É igualzinho jornal lá, que você vai comprar, você põe uma moeda, ele abre a banca de jornal para você, você tira o seu jornal. Você não vai tirar 10 jornais dali, porque você pagou só um, você vai tirar 10 jornais dali e largar a banca vazia lá. Não é assim que funciona a cidadania. Então, o sistema é feito de acordo com o país no qual ele vai ser implantado. Aqui no Brasil, nós temos que ter essas camadas todas de segurança, porque o nosso povo é muito criativo. A engenharia reversa aqui é muito abundante, muito eficiente, né? Então eles encontram meios
de quando não encontra meio de roubar, eles inventam meios de criar suspeitas sobre as coisas, sabe? Porque não conseguiu fraudar aquilo, então criam uma suspeita sobre aquilo. Eu tenho desconfiança de quem seria o interesse de acabar com a urna eletrônica. Essa é a verdadeira desconfiança que eu tenho. Eu não tenho desconfiança da urna eletrônica em si. Eu sei que ela pode ser fraudada, mas pelo que eu já li, pelo que eu já vi, pelas pessoas que eu vi dando depoimento, entendeu? Nessa eleição, por exemplo, nós tivemos o Jair Bolsonaro falando que ele foi roubado que ele acha que ele foi roubado na urna eletrônica, entendeu? E eu já vi generais, por exemplo, o chefe do Estado-Maior do atual governo deu depoimento falando que a urna é 100% segura. Que pelo que ele viu do procedimento e tal, pelo que ele conhece do procedimento, é 100% segura. Eu sou da seguinte opinião, eu desconfio de tudo que eu ouço, sabe? Inclusive dessas ditas verdades que esse povo espalha essa quantidade de bobagem aí, dizendo que sem fundamento nenhum, fundamento plausível, dizer que é fraudável, isso aí não precisa falar isso para mim não. O seu telefone celular é fraudável, tudo que você tem é fraudável. O software do seu carro, o que você quiser é fraudável. Eu quero saber o mecanismo que eles usaram para fraudar. Não vem com historinha porque um técnico lá dentro do TSE e tal coisa, porque quem fabrica a urna eletrônica é estrangeiro, é venezuelano e tal coisa, como se a Venezuela só tivesse gente ruim e como se o Brasil só tivesse gente boa, né? Só tivesse gente honestíssima, tudo acima da média e tal coisa. Não é. A urna, realmente, os dois sócios são venezuelanos, da fábrica da urna são venezuelanos, só que eles fabricam a casca. É só a caixa da urna, o hardware da urna. Quem fabrica o software, até onde eu sei, são os técnicos de carreira do TSE. Inclusive, o código-fonte da urna ele é protegido como segredo nacional. Houve uma discussão muito grande aí, que eles fizeram uma licitação agora há pouco tempo, em que nessa licitação estava lá previsto a cessão do código-fonte da urna eletrônica para quem fosse fabricar a urna. Eles estão abrindo uma nova licitação para fabricar a urna, não sei exatamente o processo não, mas eu sei que na licitação está escrito lá que o governo brasileiro vai ceder o código-fonte da urna eletrônica para os desenvolvedores do hardware. Foi extremamente criticado, caíram de pau em cima, quem defende a soberania nacional caiu de pau em cima, e acabou que quem foi responsável pela licitação falou que não vai ceder o código-fonte, que aquilo está ali, mas que não ia ser cumprido e tal. Acabaram que obrigaram, parece lá, de tirar esse termo lá da licitação. Então, assim, eu acho que eu prefiro muito mais a urna eletrônica, mas muitas vezes a urna eletrônica, do que o voto em papel, sabe? De ficar ali naquela mesa ali, 50 pessoas olhando aqueles votos ali, depois junta num mapa de apuração que chama. Esse mapa de apuração vai para uma totalizadora. Essa totalizadora manda para um TRE, o TRE totaliza de novo, manda para o TSE totaliza de novo e divulga o resultado. Isso 10, 15 dias depois da eleição. Só pelo lapso de tempo é muito mais fácil de você contornar o resultado. O cara está indo bem ali, você começa, inclusive eu ouvi dessa juíza eleitoral explicando, que era assim que eles fraudavam. Eles não fraudavam os votos individuais, não, eles fraudavam na totalização. O camarada estava indo bem com os votos ali, o outro concorrente ali que estava sendo beneficiado pela fraude, precisava lá de 1, 2%, eles começavam a roubar 1, 2% na totalização. Ou seja, tinha 100 votos, os 100 votos batiam. Só que era 90 para um, 10 para outro, eles passavam assim, 80 para um, 10 para outro. Ou 95 para um e 5 para o outro. Era assim que fraudava
o total batia, o global ali, se você somasse os votos, estava consistente. A quantidade de eleitor com a quantidade de voto computado, batia. Só que internamente, dentro do escrutínio ali, o que foi passado de um para o outro, foi tantos votos por fulano, tantos por Beltrano, ali que tinha a fraude. E na totalização, não era na contagem dos votos na urna, não. Porque na contagem dos votos lá, tinha fiscal, de cada partido tinha um fiscal ali em volta. Entendeu? Como se isso fosse o meio mais seguro que tem de contar voto. Vou ficar 5 pessoas aqui em volta dessa mesa aqui, nós vamos botar os votos tudo aqui em cima e contar aquilo ali. A única eleição que seguramente, com toda certeza, foi fraudada nos Estados Unidos foi a reeleição do George W. Bush, que ganhou do Al Gore, com os votos da Flórida, cujo governador era o Jeb Bush, irmão do George W. Bush, que os votos lá foram fraudados, era votação em papel, os votos foram fraudados, a Justiça Eleitoral mandou recontar os votos, a Justiça, se não me engano, estadual mandou contar os votos, a Justiça Federal, eles recorreram à Justiça Federal, a Justiça Federal demorou um tempo lá para recontar para autorizar ou não a recontagem dos votos, eu não me lembro muito bem o episódio. Eu sei que quando a Justiça autorizou recontar os votos, a Flórida já tinha queimado os votos, já tinha incinerado os votos. Então, ou seja, ele ficou mais 4 anos no mandato ilegitimamente, roubado. Entendeu? Inclusive, a urna eletrônica serve até como meio de identificação dos eleitores, ou seja, o eleitor não vai votar 2 vezes, não vai ter mais voto de cidadão morto, não vai ter mais voto de cidadão ausente, o cara que não compareceu na sessão eleitoral, chega no final da votação, o mal intencionado mesário ali vai lá ver os papeizinhos de quem não apareceu para votar, ele vai lá e mesmo põe o voto lá dentro da urna, diz ali que o cara votou e pronto. Quem é que vai lá no TSE um mês depois da eleição conferir se o voto dele está lá ou não? Quem é que faz isso? Ninguém faz isso não. Então, a identificação eletrônica da pessoa, através da digital, ela é possível por causa da urna eletrônica. Obrigou as pessoas a fazerem a identificação eletrônica, inclusive em estados, há alguns estados aí, por exemplo, o Rio de Janeiro esse ano, mesmo quem não fez a biometria, o TSE, o TRE do Rio de Janeiro importou a identificação digital, a biometria do Detran do Rio de Janeiro, que quem tinha carteira de motorista tinha que fazer identificação biométrica, eles importaram os dados, fizeram um convênio com o Detran e importaram os dados biométricos dos eleitores do Detran do Rio de Janeiro. Isso causou muito problema lá, porque a pessoa foi votar, chegou lá, tinha que botar o dedão na máquina lá para se identificar mas eu não fiz biometria, como é que pode, tal coisa. Eu fui renovar o meu certificado digital agora, há poucos dias, eu tive que fazer biometria no correio aqui. Ou seja, está sendo tudo cercado, tudo conferido. Não existe mais o meio da pessoa dizer que ela é ou quem ela não é. Então, tudo isso é possível através da certificação eletrônica, da urna eletrônica. Tem países do mundo que não vão adotar nunca a urna eletrônica, seja porque tem pouca população, não justifica o investimento, seja porque o índice de mal intencionados no país é muito pequeno, não justifica ter uma segurança tão grande, ter um processo tão rápido e eficiente quanto o nosso. Eles podem deixar a urna aberta lá 2 meses, 3 meses para a pessoa ir votando ali, que não tem problema nenhum, ninguém vai votar 2 vezes, ninguém vai fraudar o voto e tal coisa. Então, por uma série de motivos, não há necessidade da urna eletrônica. Aqui no nosso país, infelizmente, há. Nós temos um território continental
que você imagina o trânsito dessa urna eletrônica, da urna de papel, da urna de lona, com voto de papel, sair do interior do Amazonas lá, 4 horas de barco, ter que sair de lá, vir andando de barco até um centro maior para ser contado aqueles votos ali e tal, e depois totalizado, mandado para uma centralizadora mais adiante, para essa centralizadora mandar para outro órgão superior e tal, e você imagina a quantidade de problema que pode haver nisso, desde sumiço de urna, como já aconteceu diversas vezes, como troca de urna, quem é que vai saber que trocou urna? Entendeu? Eu quero que me expliquem, aliás, eu vou serrar fileiro com esse cara e vou ajudar ele a desmontar essa urna eletrônica de uma vez por todas. Eu quero que me expliquem ou me deem provas, me apresentem uma prova sequer de que a urna eletrônica foi fraudada. A partir desse dia, eu desacredito completamente no processo, não na urna. A urna ela é feita para ser segura, mas o processo que colocaram nela, o software que está dentro dela, é manipulado. Aí eu passo a acreditar, entendeu? Até então, ela é um equipamento eficiente que faz o papel a que se propõe, e ela é segura ou não na medida da boa intenção daqueles que criam o software. A gente tem que aprender no Brasil a confiar nas instituições. Enquanto a gente não tiver confiança nas instituições, que a gente confiar em pessoas ou desconfiar de pessoas, nós não vamos andar para frente, não. Nós vamos ficar nessa mesmice aqui, enquanto a gente achar que nós temos um salvador da pátria, seja ele de esquerda ou de direita, enquanto a gente achar que um cidadão foi condenado por 10 tribunais diferentes sem prova, a gente não acredita na instituição do judiciário, acha que aquilo ali está tudo corrompido, aí nós podemos desacreditar no nosso país. Fechar a porta, apagar a luz e ir embora. Sabe? Eu sou dessa opinião, acho que não. Tem pessoas mal intencionadas? Tem. Nós temos no Supremo pessoas que são mal intencionadas lá. Por isso é que é um colegiado, por isso é que é a média do pensamento daquelas pessoas que tem que ser respeitado. Um colegiado é feito para isso, para que saia dali o extrato do pensamento de uma série de pessoas. Não é o pensamento de uma pessoa só. O pensamento de uma pessoa só, ele é tendencioso. Por mais que a pessoa fale que ela é isenta, ela não é isenta. Ela vem carregada de toda a sua história, toda a sua formação, de tudo quanto há. Por isso é que nós temos tendência de desconfiar da urna eletrônica. Então, eu acho que isso é uma discussão inócua, não vai dar em nada e não beneficia a nossa democracia. Eu acho que nós temos votos ignorantes o suficiente para não precisar roubar nada, entendeu? Enquanto a gente tiver uma imaturidade política e uma falta de cultura, a cultura que eu digo não é a cultura acadêmica, não é as pessoas terem preguiça de ler, entendeu? Eu estou gravando esse vídeo porque se eu tivesse escrito isso aqui, ninguém leria, sabe? Aí a esperança minha é de que eu contribua com o esclarecimento das pessoas através desse vídeo de uma maneira menos enfadonha, menos cansativa. O vídeo às vezes deixa mais suave a coisa. Mas eu acho que o brasileiro, nós brasileiros, somos capazes de eleger Renan Calheiros, de eleger Fernando Collor de Mello, mesmo depois de ser cassado, ele virou senador, entendeu? É preciso ter no país uma lei de ficha limpa, porque senão nós temos uma tendência incontornável e irresistível de eleger bandido, entendeu? A gente tem isso no nosso sangue, a gente gosta de eleger bandido, entendeu? Tá aí o Lula condenado, preso, cumprindo pena, e que basta meia dúzia de compatriotas dele, ou comparsas dele, ou partidários dele, queiram chamar da forma que for, basta meia dúzia desses aí dizer que ele está preso injustamente, que não tem prova, sendo que ele foi condenado por unanimidade em todos os tribunais aos quais ele recorreu.
todos os tribunais. Só teve um juiz, que foi aquele boçal, daquele petista que eles colocaram lá no TRF4, que deu aquela liminar mandando soltar ele. Foi o único que não era ator do processo, ele não era juiz do processo, ele não fazia parte daquele processo, ele era um juiz plantonista e que não poderia ter tomado aquela atitude, foi lá e deu uma sentença, deu uma liminar mandando soltar o Lula. Graças a Deus não foi cumprida, senão nós teríamos uma insegurança jurídica maior ainda no país. Então, assim, partindo disso tudo, eu acho que nós temos capacidade suficiente de eleger gente que não podia ter sido eleita. Então não precisa de voto fraudado. Você virar para mim e falar, fraudou para poder eleger o PT. Não precisa. O PT foi eleito aí vários anos seguidos, com maciça votação, não precisa de roubar voto, entendeu? Então, assim, a explicação de que a urna eletrônica é fraudável é plausível, ela é fraudável. Eu quero saber o mecanismo pelo qual eles vão fraudar a urna. Eu quero saber os técnicos muito inteligentes aí que estão dizendo, os outros técnicos muito inteligentes também, só que os outros são parciais, os outros são os que estão roubando. Os técnicos do TSE, o ministro da Justiça, o ministro do Supremo, o Dias Toffoli, a Rosa Weber, que não foi advogada do PT, como o Dias Toffoli, que era o argumento que usavam antes, o Luiz Fux, que é notadamente anti-PT, apesar de ter sido colocado lá pelo PT, ter sido indicado para o Supremo pelo PT. Eu não estou dizendo as pessoas individualmente, eu estou dizendo o conjunto das pessoas. O fato de serem várias pessoas, de várias etnias, de várias correntes de pensamento, de várias posições hierárquicas. Então, eu não acredito que em 22 anos de uso ininterrupto da urna eletrônica, que houvesse um segredo tão bem guardado assim, envolvendo tantas pessoas, de tantos pensamentos diferentes e tantos interesses envolvidos. Então, eu não tenho motivo para duvidar de que o processo da urna eletrônica seja fraudado. Ele é fraudável. Eu acredito realmente que a urna seja fraudável. Eu acredito que é possível que pessoas mal intencionadas fraudem a urna eletrônica, assim como é possível fraudar qualquer coisa. Estão explodindo caixa eletrônico, frauda conta digital e faz o escambau aí. O brasileiro é muito criativo quando se trata de engenharia reversa. E eu só não encontro uma explicação que eu me convença dela, que me explique o mecanismo pelo qual essa urna é fraudada. E eu estou falando isso com conhecimento de causa. Eu mexo o dia inteiro com software, com essas coisas, e acredito da mesma forma que é possível você evitar uma infecção, uma fraude no seu computador, também é possível evitar que uma urna eletrônica seja fraudada. É perfeitamente possível. E eu não tenho motivo para desconfiar de tantas pessoas, de tantas correntes de pensamento diferentes falando a mesma coisa. Aí teoria da conspiração, pura e simples, sem fundamento nenhum, no meu modo de entender. Eu não sou técnico do TSE, não estou lá dentro. Pode ser que amanhã eu mude minha opinião, entendeu? Isso é da natureza humana e da capacidade intelectual de cada um. Né? Você se convencer do contrário é amadurecer. Né? Então, mas até o momento, até esse presente momento, eu não encontro razoabilidade nenhuma em nenhum dos argumentos que eu já vi, os vídeos todos que põem a respeito de fraude em urna eletrônica, eu assisto todos, eu quero entender todos os argumentos,
e nenhum deles me convence, entendeu? O fato de, você é ingênuo, que você está acreditando só no que as pessoas falam. Tem 22 anos que a urna eletrônica está sendo utilizada no Brasil, sem uma comprovação de fraude. Não é que teve uma que foi abafada, né? Não teve uma comprovação de fraude. É impossível você montar dentro de um esquema tão grande que envolve tanta gente uma corporação que ela todinha guardasse o segredo durante 22 anos. Entendeu? Nós estamos vendo aí segredos do Arco da Velha aí sendo desvendados aí. As pessoas não acreditam que o Lula roubou. Não acreditam que, sei lá, que o candidato dela seja corrupto. Mas acreditam que a urna é fraudável. É um negócio que não me entra na cabeça. Enfim, espero que eu contribua para a paz de espírito de vocês todos. A gente tem que preocupar, não é se a urna eletrônica é fraudável ou não, se estão roubando meu voto ou não, é melhorar a qualidade do nosso voto. É fundamental o nosso voto, é investigar a vida do cidadão lá, porque é assim que nós vamos melhorar essa política. Enquanto o Maluf foi reeleito, ele ensinou essa turma toda que vale a pena roubar. E a maioria das eleições das quais ele foi vitorioso foi em papel. Pensem nisso, entendeu? Vão refletir nesse aspecto aí, porque não é a urna eletrônica que vai fraudar ou vai piorar a nossa qualidade de voto, não. Entendeu? A nossa qualidade de voto já tem defeitos suficientes para não precisar da urna eletrônica. Fiquem em paz e espero que eu tenha ajudado vocês.